Aleluia! Aleluia! Graça e paz, queridos, boa noite. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez, adorando o Senhor, buscando a presença de Deus, para que possamos ser transformados a cada dia pela presença, pela palavra, como filhos, como corpo e como igreja. Tem alguém vindo aqui hoje pela primeira vez? Levanta a mão assim. Glória a Deus. Onde vocês estavam, hein? Que vocês não vieram antes. Aleluia. Mas chegaram, aleluia. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. A casa pertence ao Senhor, amém? Abre a sua Bíblia, por favor. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1. É o segundo livro da Bíblia. Se você puder abrir aí, por favor. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Quem achou, fala, achei. Não tem nem como não achar, né? Vamos lá? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Versículo 7, então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aleluia. Fala assim comigo: Deus não se alegra do sofrimento do seu povo. Aleluia. Pode se assentar, por favor, aplaudindo o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É uma história que nós sempre estamos ouvindo, né? Principalmente agora que foi lançada uma canção, né? Uma adoração que fala sobre a sarça, né? Que Deus falou com Moisés e não se consumia, né? Que a glória de Deus atraiu Moisés para aquela sarça. Mas para que acontecesse esse episódio na vida de Moisés, muitas coisas já haviam acontecido antes dele ter esse encontro com o Senhor. E o que aconteceu antes, para que Moisés tivesse esse encontro, o povo de Deus, eles foram para a terra do Egito, eles foram morar longe do lugar onde Deus tinha como herança para eles. E como que isso aconteceu? Foi por causa de um jovem que Deus levantou para que se tornasse governador na terra do Egito,
para que Deus pudesse manter a descendência dos hebreus vivos. Só que para que José pudesse governar, foram necessários muitos processos para que um dia ele pudesse se tornar um governador, ainda mais numa terra distante, uma terra que não conhecia o povo de Deus, o povo hebreu. Mas tudo o que Deus faz e quer fazer, não há circunstâncias que pode limitar a Ele. Ninguém pode limitar a Deus. Para Deus não há limites, para Deus não há barreiras. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível, aleluia. Quando José recebeu a revelação que um dia ele ia se tornar grande diante dos olhos da família, para a família era algo impossível. A família disse: você, José, você acha que nós vamos se dobrar diante de você? E essa visão, esse sonho que Deus entregou para ele, começou a trazer perseguição, começou a trazer inveja sobre a vida de José. Quando nós clamamos para que Deus realize coisas tremendas e maravilhosas em nossa vida, eu e você temos que estar pronto para passar pelos processos antes que isso aconteça. E um dos processos é a inveja, um dos processos é a perseguição, aleluia. Tem pessoas que querem viver promessas, mas não querem viver processos, e isso nunca vai acontecer. Então, antes de nós orarmos a Deus para que algo de extraordinário aconteça, Deus me levanta, me leva para as nações, eu quero ser usado na sua presença. Então também se prepara, porque as pessoas que te amam podem começar a não te amar mais. A empresa que você trabalha, de um dia para o outro, o chefe pode mandar você embora. Coisas estranhas podem começar a acontecer, mas faz parte do processo que Deus tem em nossa vida. Não é porque as coisas estão dando errado que Deus esqueceu de nós. Nos processos é necessário alguma coisa dar errado, alguma coisa não dá certo para que Deus apareça. A própria família de José tentou matar ele. Se tem alguém no seu ciclo, diante da sociedade, que está te perseguindo, ainda está mole. Não é nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu irmão biológico. Ainda já está fácil esse processo. Os irmãos de José não, os 10 que ele tinha, tentaram a sua própria morte, tirar a sua própria vida, por causa de um sonho, por causa de um plano que Deus tinha para ele. E a Bíblia diz que os processos começaram, jogaram ele no buraco. Um dos irmãos falou: não vamos tirar a vida, vamos vender ele. Venderam ele como escravo para uma terra distante. Mas tudo isso, Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. Nos processos, na dificuldade, nós não podemos reclamar. Nós não podemos querer questionar a Deus. Se eu e você estamos adorando, vivendo em santidade, lutando contra o pecado, contra o mundo, obedecendo os princípios de Deus, então tudo que acontece é vontade permissiva de Deus. Tem pessoas que vivem na luta, mas também não plantam, mas também não vivem a obediência. Isso não é vontade de Deus. Isso é a nossa vontade, é a nossa colheita. Mas para quem é obediente, tudo que acontece é vontade do Senhor. O diabo se levantou na minha vida sentimental. Quem você está escolhendo para se relacionar? Qual tem sido a sua escolha? Para quem você está abrindo o seu coração? Para quem você está abrindo a sua vida? É para alguém que tem o Espírito Santo? Ou é para alguém que está cheio de capiroto? Só quer ali fretar com você? Só quer ali um momento de prazer? Esse cara não quer conhecer nem a sua família, nem sua mãe, os seus pais. Não quer saber nem o seu nome, nem o que você é. Corre disso, não quer ir para a igreja, corre disso. Não quer ir para a cela, sabe? Manda o diabo embora, meu irmão.
Não é o diabo que se levantou, é porque quando a palavra vem, nós estamos fechando os ouvidos e queremos agir como nós queremos, e não como Deus está nos direcionando. Eu cansei de enganar muitas pessoas quando eu estava no mundo, para conseguir vantagem, mentindo, enganando. Eu vi as mulheres a primeira vez e falava: eu te amo, gata. Estou apaixonado. Mentira. Sem vergonha. Eu me arrependi e falei: Senhor, eu era sem vergonha. Amava nada, Senhor. Você está ouvindo a palavra, não caia nessa. Quando eu estava na presença de Deus, eu comecei a observar a Rafaela. Eu vi que ela se batizou, foi para o encontro, estava sendo transformada. Agora é diferente. Aí o Espírito Santo falou: você vai ter que ir na casa do pai dela. Pensa que desafio, meu irmão. Porque quem ama tem que pagar um preço. Quem ama tem que colocar a cara para bater. Quem ama tem que pagar uma continha de luz, de água, um aluguelzinho. Ah, só quando eu comprar a casa. Ah, só que você vai ficar pecando até comprar a casa? Ah, eu tenho que pagar primeiro um salão para o casamento. Ah, você vai ficar pecando até pagar o salão do casamento? E a vontade de Deus, o Espírito Santo, aonde fica? Não dá para fazer projetos. Entrega um projeto diante do Senhor. Se santifica. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, mas eu tenho coragem. E fui na casa dele e falei: eu quero casar com a sua filha. Ela é menor de idade, não tem problema, eu quero casar com ela. Ele me botou pra fora, botou eu pra correr. Quase que ele me embate, irmão. Fiquei triste, um pouco desanimado, mas perseverei. Ele vai ver que eu sou homem de Deus. Ele vai ver que eu quero algo a mais com a filha dele. Ele vai ver que eu não quero apenas, dizer que ama, mas não toma uma atitude. Quem ama alguém, casa com essa pessoa. Quem ama alguém, divide ali as contas, trabalha junto, rompe em fé. Não é ficar anos fazendo visita, é muito fácil, né? Fazer uma visitinha, depois voltar para a casa da mamãe. Irmão, hoje vai pegar, irmão. Dá uma funicada, depois voltar para casa e vir para o culto aqui como se nada aconteceu. Deus está dizendo: eu quero compromisso com a minha igreja. Eu te chamei para queimar, mas precisa se levantar e tomar uma decisão. O apóstolo Paulo, ele disse: o meu conselho é que vocês não casem, sejam como eu. Mas é melhor casar do que viver abrasando. Não quer dizer que você vai casar pelo sexo. Vai querer dizer que você vai casar pelo propósito que Deus tem na sua vida. Porque casamento é muito mais além do que sexo. Isso é a última coisa, irmão. O casamento vem de dentro, é a nossa mentalidade, é a revelação que Deus nos dá. Eu falei: é ela, voltei. E eu virei para ela e falei: vai ser rápido. 3 anos, irmão, solteiro. Não beijava nem minha mãe no rosto. 3 anos, sem relacionamento. Ela apareceu, vi frutos nela, bonitona. E eu feio, eu falei: Deus, tem misericórdia. Só que o Espírito Santo nos esconde. E só Jesus aparece. Tem pessoas aqui que talvez você é feio, você vai se esconder, mas Jesus vai aparecer, irmão. Deus nos honra, Deus é maravilhoso. Ele é tremendo. Tem irmãos aqui que a gente vê, as varoas, fala: meu Deus, é um milagre isso também. É muita gente vivendo um milagre. E
Esse varão é igual Deus falou para Samuel. Eu não vejo a aparência. Eu não vejo o que está no exterior, mas eu olho para o coração. Mas é muito melhor um feinho cheio do Espírito Santo do que um bombadinho, um fortinho, cheio de capiroto e pombagira nas costas. É muito melhor um mais ou menos andando de ônibus, mas cheio do Espírito Santo, indo para os cultos, buscando a Deus, crendo nas conquistas, do que um que tem um carrão, mas está andando na cacunda ao diabo sobre ele. Mulher, se você veio do mundo, se antes você era interesseira e escolhia pessoas para andar com você que tinha vida boa financeira no reino de Deus, não é assim que acontece. A pessoa que vai te amar, a pessoa que vai te respeitar, é uma pessoa que ama a Jesus. Porque antes dele fazer algo contra você, ele vai temer primeiro a Deus. Por isso que os relacionamentos mundanos é só Deus para ter misericórdia, porque a pessoa não teme a Deus. Trair é normal, tanto faz. Ah, mas ele traiu, eu vou trair também. Não. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. José foi vendido, chegou na casa de um senhor, foi comprado como escravo. Ele cresce na casa desse senhor Potifar, se torna mordomo. As coisas já estão mudando, mas entrou na prova de novo. Tentaram contra ele, ele renunciou à carne, ele foi condenado sendo inocente, ele foi para a prisão sendo inocente. Tem momentos na nossa vida a gente fala, uau, agora o negócio está fluindo, agora o negócio está dando certo. Aí Deus de novo nos leva para o vale novamente. Faz parte. Aí José tentou ajudar a Deus, tentou fazer no lugar de Deus, virou para aqueles homens diante da revelação que ele deu. Ele falou, quando vocês voltarem, lembra de mim. Quando você voltar, lembra de mim. Mas José mal sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Não era ele que tinha um plano para sair daquela prisão. Era Deus que já estava acordando um faraó lá no quarto dele. E ele sai da prisão, revela Deus da revelação do sonho de Faraó. Ele se torna o Zafenate Paneia, o vizir do Egito, o governador do Egito. Porque Faraó olhou para ele e falou, não há ninguém que tenha o Espírito de Deus como esse jovem. José, o Egito está em suas mãos. Abaixo de mim é você que fala. E a Bíblia diz que foi assim que a sua família foi parar na terra do Egito, porque nos 7 anos de escassez, toda a terra foi procurar alimento, e quem cuidava e gerenciava aquela terra era um justo, era alguém cheio do Espírito Santo, era alguém que carregava a presença de Deus. E quando a sua família chega, ele entendeu porque aconteceu tudo aquilo. E ele disse, não precisa pedir perdão. Eu entendi porque eu cheguei até aqui, porque vocês fizeram isso comigo, para que o propósito se cumprisse. Ele perdoa toda a sua família e traz eles para perto e fala, agora vocês têm pão, vocês têm água, vocês têm alimento, vocês não vão morrer. José estava no Egito, mas o Egito não pertencia a ele. Os danos vão passando, o tempo vai avançando, vai trocando de faraó, vai trocando de presidentes do Egito. E a Bíblia fala que se levanta um faraó que não conhece mais José. E a Bíblia fala que o povo hebreu começa a se multiplicar de uma forma muito grande e poderosa.
eles eram muito fecundos, e Faraó temeu deles se levantarem e lutar contra o povo do Egito e tomar aquela terra. E para que isso não acontecesse, Faraó começa a aprisionar o povo, a fazer com que o povo de Deus se tornasse escravo. Começou a colocar duras cargas, trabalhos pesados, levantando estátuas aos deuses do Egito. No Egito eles não adoravam o Deus verdadeiro, eles adoravam a deuses estranhos. Eram pessoas pagãs. Eles adoravam, estruturas, adoravam madeiras, adoravam animais. Eles não adoravam o Deus invisível, o Deus de Israel, o Criador. E a Bíblia diz que mais que Faraó escravizava os hebreus, mais eles cresciam. Quanto mais eles apanhavam, mais eles se fortaleciam e cresciam cada vez mais. Porque a graça do Senhor estava sobre eles. Havia uma profecia que dizia que realmente eles ficariam escravos por mais ou menos 400 anos. Mas havia uma profecia também que Deus um dia levantaria um libertador para poder trazer eles de volta à terra da promessa. E Faraó agora tem outro plano diabólico. E fala com as parteiras do Egito, para quando os meninos do hebreus nascessem, pudesse matar eles, para que eles morressem. Só que as parteiras temeram a Deus e não fizeram isso. Só que Faraó continuou com esse propósito de perseguir todo menino que era gerado dos hebreus. E naquele tempo muita criança morreu, muita criança padeceu. O alvo do inimigo nesse tempo tem sido as crianças, aonde o mundo quer implantar nelas coisas que estão fora dos princípios da palavra, daquilo que Deus estabeleceu. Sempre foi essa perseguição, porque o diabo sabe que cada criança que nasce, Jesus já tem um projeto lindo para a vida dela. Jesus já se entregou por ela. E ela pode se tornar uma filha, um filho de Deus, alguém, uma ferramenta muito poderosa nas mãos do Senhor. Só que o inimigo, ele não tem poder para matar fisicamente. O que ele quer matar nesse tempo é espiritualmente, ensinando, através de programas, através de aplicativos, através de pessoas que são influenciadas pelo mal. Por isso que nós temos estar sempre orando pelas nossas crianças, ensinando elas o caminho que se deve andar, as coisas que o mundo oferece, que não agrada a Deus e faz mal para elas mesmas. As nossas crianças não vão se perder nesse mundo. As nossas crianças não pertencem a esse mundo. As nossas crianças não precisam temer ao mundo. O mundo que precisa temer as nossas crianças. Hoje as pessoas já sentem medo de gerar por causa da maldade que existe. Nós não podemos dar vazão a isso. Os nossos filhos estão guardados pelo Senhor. As nossas crianças não estão orando porque a gente estamos pedindo. Elas estão orando porque elas estão vendo nós orando. As nossas crianças estão pulando e adorando porque nós não estamos obrigando elas a fazerem isso. É porque elas estão vendo nós queimando e adorando também ao Senhor. Nós estamos vivendo um avivamento nesse tempo. Porque o castigo de antes era para que as crianças fossem para o culto se elas fizessem algo de errado. Agora o castigo delas de hoje, você não vai para o culto, porque o desejo delas é estarem aqui, adorando ao Senhor, sendo cheias também do Espírito Santo.
Tem um filho de um discípulo meu, irmão, que toda vez que eu vejo ele adorando, eu me converto mais. As crianças vão para a escolinha, ele quer adorar. As crianças estão na célula, brincando, ela está adorando e recebendo a palavra. E eu falo, uau, ela está vendo alguma coisa. Ela está adorando, ela está vivendo algo em Deus. Deus está tratando algo nela. Porque isso é avivamento. As nossas crianças amam Jesus. As nossas crianças amam o Senhor. A profecia de Malaquias é que os pais se converteriam ao coração dos filhos. Quantos pais talvez não estão aqui porque o seu filho veio primeiro com a sua tia, com a sua prima, com o seu vizinho, e você não queria vir, mas ele chegou em casa e falou: pai, vamos comigo. Mãe, vamos comigo. Vamos pro encontro, pai. Deveria ser ao contrário, mas Deus tem os seus métodos de trabalhar. Deus tem o seu jeito de agir. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo, ele é tremendo. No meio de uma tão grande perseguição, Deus ouve o clamor. E uma das mulheres dos hebreus que estava no Egito, ela gera um menino, esconde esse menino por 3 meses. Só que depois não conseguiu esconder mais. Porque quem tem um plano e um projeto não dá para se esconder. Pode se esconder até por um tempo, mas Deus tem um plano. E Joquebede pega o seu filho e faz ali de madeira, de junco, um cesto, e coloca ele dentro de um cesto e joga no rio Nilo. Entrega esse filho nas mãos do Senhor. E a sua irmã mais nova só fica vendo para onde os rios estão levando esse filho. E quando menos espera, o caminho, sabe que esse cesto toma, era onde a filha de Faraó estava se refrescando. E quando ela viu esse cesto, ela viu aquele menino, a irmã dele já chegou perto dela e falou: minha senhora, você não quer que eu chame alguma serva hebreia para que possa cuidar desse menino? E a filha de Faraó disse: então vá depressa, faça isso. E sabe quem foi que Miriam foi chamar para poder cuidar desse menino? A própria mãe de Moisés. Ela pensou que nunca mais ia ver o seu filho, mas tudo que nós entregamos para Deus, Deus ele nos retribui de uma forma que a gente não imagina. E a mãe de Moisés chega e a filha de Faraó fala: cuida dele. E não só você vai cuidar, eu vou te dar um salário para você olhar ele. Quem é mãe já olha de graça. O maior preço é cuidar e ver ele crescendo. Mas ainda agora receber um salário. É muita mão de Deus nesse negócio. E esse menino cresce, aprende acerca de tudo que o Egito ensinava. Moisés é fundamentado nos ensinamentos do Egito. E ele cresce, se torna um príncipe, se torna um grande guerreiro. Ele estava no Egito, mas ele não pertencia ao Egito. Ele era um hebreu. O sangue hebreu corria em suas veias. A promessa que Deus tinha para o seu povo estava também sobre a vida dele. E chegou um momento da vida dele que ele descobre que ele não era um egípcio, que ele era um hebreu. E agora ele começa a olhar o seu povo, a sua família, que antes ele apoiava a escravizar, com outros olhos. E quando ele vê um egípcio batendo um hebreu, ele se intromete nessa briga e acaba matando esse egípcio, porque ele foi defender a sua própria família, o seu próprio povo. Quando alguém fala do nosso irmão do nosso lado, o que nós estamos fazendo? Nós estamos defendendo ou apoiando essas palavras de fofoca mentirosa. Nós estamos compartilhando com isso, com esse espírito.
de fofoca, ou nós estamos defendendo, estamos juntos no mesmo time, na mesma causa e no mesmo reino. Meu irmão, se quiser falar algo de alguém, fala do diabo. Fala que ele não presta, que ele é sujo, que ele não tem futuro. Nós não nascemos para fazer o papel do diabo, porque ele já sabe fazer isso muito bem, deixa só para ele. Nós nascemos para ser cheios do Espírito Santo e guardar a nossa língua, e que saia da nossa vida, do nosso coração, uma fonte boa, palavras de bênção, palavras que não derrubam as pessoas, mas palavras que levante ela. O maior sermão que existe, já disse, sermão, é nós darmos a mão para as pessoas. Se você quer ter um bom sermão e não está dando a mão, esse sermão que você está tendo não está adiantando nada. Ele falou: você não vai mexer com o meu povo. E foi para cima, irmão. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele falou: quem sou eu para levantar as minhas mãos contra o ungido do Senhor? Ele está vivendo algo errado, mas ele ainda faz parte do meu povo. E eu não preciso fazer o que Deus já me prometeu que Ele vai fazer. Eu não preciso querer arrebentar as portas que só Deus vai abrir. Não podemos querer dar um jeitinho para que Deus faça. Temos que deixar o Senhor fazer. Não precisamos pisar em ninguém, falar mal de ninguém, para poder receber algum mérito, algum dinheiro, ou alguma nomenclatura onde nós estivemos. Porque na presença de Deus não é viver uma vida de feitiçaria, uma vida de macumbaria. Viver na presença de Deus é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tem um louvor que diz, que eu acho que esse louvor não foi inspirado por Deus. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando veio na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e eu no palco. Eu não quero estar no palco. Eu quero estar contemplando a sarça. Quem quer palco é MC. Quem quer palco é influenciadores de Facebook e de Instagram. Nós somos filhos. Nós queremos altares. O altar somos nós. O sacrifício somos nós. Para que a glória dele resplandeça. Para que ele cresça todavia. E nós venhamos a diminuir todos os dias. Temos que deixar o Senhor fazer. José não pisou na sua família. Ah, vocês colocaram no buraco? Agora eu vou dar o troco. Isso não é papel quem carrega o Espírito Santo. Dá vontade? Claro que dá. Quem é que não tem vontade, irmão? Mas quem rege a nossa vida tem que ser o Espírito Santo. Matar os nossos desejos. Matar a nossa carne. Para que a vontade do Senhor venha permanecer em nossa vida. Quando alguém que não acreditou em você, quando alguém que não te ajudou quando você mais precisou, tudo isso faz parte de um plano. E quem não te ajudou, quem não estendeu a mão, quando ela precisar, você vai ter a oportunidade de fazer diferente. E isso vai constranger essa pessoa, e essa pessoa vai dizer: eu quero ir para a célula, eu quero ir para o encontro, eu quero buscar a Jesus, porque o que você fez por mim, eu não conseguiria fazer se fosse eu. Porque é isso que gera conversão no nosso próximo.
através do nosso amor que Jesus colocou em nossa vida. Porque a gente se entrega para Jesus, porque Ele nos amou e nos ama sem a gente merecer. Jesus disse que amar aquele que nos ama, isso até o ladrão faz. Mas a novidade do reino é amar os nossos inimigos, a quem nos persegue. Esse é o nível que o Senhor quer nos levar. Moisés foge porque descobriram que ele matou um egípcio. Ele se casa, ele vai para Midian, tem uma nova família, só que ele é o libertador que Deus tinha escolhido. Ele estava apacentando as ovelhas, de repente ele vê uma sarça que ardia e não se consumia, queimava e não se consumia. E quando ele vai se aproximando ainda mais, Deus fala: opa, espera aí, não é dessa forma, não é desse jeito. Tira as sandálias, tira a base que você foi formado. Preciso te reconstruir, desconstruir primeiro você, Moisés, para depois reconstruir tudo de novo a sua vida. Porque o que Moisés aprendeu no Egito, o Egito, espiritualmente falando, fala do mundo, o sistema que rege o mundo, aonde influencia as pessoas a estarem cada vez mais longe de Deus. O sistema que rege esse mundo de hoje, Deus diz que o mundo não é do maligno, Deus diz que o mundo jaz no maligno, porque o diabo rege ele através das mentiras, influenciando as pessoas a viverem a imoralidade, viverem uma vida imoral, viverem no pecado, na farra, satisfazendo os desejos da carne, satisfazendo a sua própria vontade. Essa é a vontade do mundo que o diabo leva as pessoas a viverem. Tinha um forró que eu ouvia antes e falava: vou beber para esquecer meus problemas. Chegava com mais problema, irmão. É o sistema maligno, aonde vai influenciando as pessoas a estarem cada vez mais longe do propósito que Deus tem para a vida delas, fazendo o que é errado, acreditando que é certo, vivendo uma vida de cegueira espiritual. Moisés ainda não tinha um encontro com Deus, ele ainda não tinha encontro com o poder de Deus. Ele precisava entrar em arrependimento em tudo aquilo que ele viveu na terra do Egito, porque o Egito ainda estava implantado nele. Ele foi para Midian, só que o Egito estava nele. A cultura do Egito, a cultura do mundo estava dentro dele. E Deus falou: Moisés, tire a sandália, porque o lugar que você está é terra santa. Deus está dizendo: Moisés, você precisa se arrepender, você precisa se santificar, você precisa reconhecer que você é falho, para que depois eu possa fazer algo na sua vida, estabelecer o propósito que eu tenho para você. Primeira João, capítulo 5, versículo 19. Vamos ler para não ficar somente nas minhas palavras. 1 João 5, 19. Se puder colocar aqui. Sabemos que somos de Deus, e o que o mundo inteiro jaz no maligno. Desde que houve a queda de Adão, de Eva, o pecado começou a fazer parte da humanidade. O diabo começou a influenciar as pessoas a estarem mais distante do Senhor. Eu já estive distante de Deus, cego pelas coisas desse mundo, satisfazendo os meus desejos, a minha vontade. A Bíblia fala que as coisas da carne nos traz a morte, mas aquilo que é do Espírito nos vivifica, traz vida. Quais são esses desejos?
O que a Bíblia fala sobre isso? Sobre a vontade do Egito, sobre o sistema do mundo, o que leva as pessoas a viverem isso. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, vamos ler, por favor. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Desejos da carne é prazer no pecado, é se tornar escravo do pecado. Tem pessoas que dizem, eu bebo porque eu quero, quando eu decidir e não quiser mais beber, mentira, a pessoa já é escravo, não consegue parar, as pessoas chamam e ela não resiste, a pessoa é escrava. Existem vários níveis de escravidão, vícios, drogas, pornografia, programas imorais, luxúria, orgulho. Tudo isso é os desejos da carne que o homem tem. Na realidade, desde pequeno isso acontece. A gente fala para as crianças, ó, não põe o dedo aí na tomada. Se a gente não pôr uma tampinha lá, não vai adiantar. Ela vai sempre aonde não pode. Não sobe aí, menino, aí é perigoso, não adianta. Parece que a gente está falando, vai, sobe, vai, pula. Porque já está no desejo. Fazer aquilo que é errado, fazer aquilo que vai trazer dor, vai trazer engano, vai trazer sofrimento. Concupiscência dos olhos é o desejo daquilo que nós vemos. Fama, poder, possuir dinheiro, fazer o que for preciso para desejar algo dessa terra, quebrar princípios, porque viu algo e foi contaminado por isso. Soberba da vida, orgulho, achar maior do que os outros, sentimento de superioridade. Eu sou tal, se eu não estiver nada acontece. Tudo isso é o sistema desse mundo. Eles estavam no Egito, eles precisavam de uma libertação. Deus falou, Moisés, vai que eu estou contigo. Vai libertar o meu povo, que eu estou vendo a aflição que eles estão vivendo. Porque eles não nasceram para serem escravos. Eles nasceram para ser minha propriedade exclusiva, para ser meus filhos, para desfrutar das minhas bênçãos, para ir para um lugar onde tem, sabe, mana, leite e mel, onde tem cachos de uvas. Meu povo não nasceu para comer migalhas. O que o mundo oferece é migalhas, é comida ruim, comida de porco, irmão. Primeira coisa, quando a gente vem para Jesus, Ele muda a nossa alimentação, começa a nutrir a nossa alma, o nosso espírito, o nosso físico, com a palavra dEle. Eu vou te provar isso. O filho pródigo saiu de casa, barriga cheia, tinha janta, tinha almoço, tinha proteção. Ele falou, não quero mais o meu pai, não quero mais a casa do meu pai, não quero mais ser filho. Alguma coisa que ele viu lá fora chamou a atenção dele. O desejo falou mais alto. E ele disse, eu quero a minha herança, eu quero o meu dinheiro. Passou muito tempo, ele já não tinha dinheiro, já não tinha mais amigo, não tinha mais ninguém, estava trabalhando para outro senhor e desejando a comida que os porcos comiam. E ele falou, preciso voltar para a casa do meu pai. Ao menos se ele me tratar como um funcionário dele, já está muito bom, já vai valer a pena. O povo hebreu estava aprisionado, estavam sofrendo nas mãos de Faraó. Faraó tipifica o diabo. Quem vive no mundo
na consciência da carne, dos olhos, da soberba da vida, está sendo governado por Faraó. Porque é o diabo que está ditando as regras e a pessoa está fazendo. Egito é Sodoma e Gomorra, aonde os princípios foram invertidos. Hoje, existem até ministrações em igrejas que tudo bem, pode viver no Egito, que Deus ele é amor, que Deus se importa com você, pode continuar na mesma vida, Ele te ama do mesmo jeito. A Bíblia não fala sobre isso. Deus, Ele é amor sim, mas sabe o que o amor disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sabe o que o amor disse? Quem ama o mundo, o que está no mundo, o meu amor não está nele. Sabe o que o amor disse? Se o teu olho te faz pecar, arranca, porque é melhor entrar na vida sem o olho do que entrar com o olho no inferno. Sabe o que o amor disse? O amor que é Jesus, olha como Ele é bonzinho, olha como Ele ama. Se o teu braço te faz pecar, arranca-o, porque é melhor entrar sem o braço na vida do que entrar com os dois no inferno. O pai corrige ao filho que ama. O reino de Deus não mudou, a palavra do reino não mudou, e a palavra sempre será: Moisés, se arrepende, tira as sandálias. Não existe meio evangelho, não existe um pouquinho do evangelho. O evangelho é completo, é o pacote completo. Não existe só o meu Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vivi numa religião e eu só conhecia esse versículo, mas versículos de renúncia ninguém quer conhecer. Versículos que mexem com a nossa vontade ninguém quer conhecer. Não, essa página deixa. Porque tem pessoas que ficam endemoniadas quando fala sobre dízimo e oferta, porque a carne não quer ofertar, a carne não quer dizimar, a carne não quer fazer nada para Deus. Se a sua carne está pulsando, eu e você precisa morrer mais. Sodoma e Gomorra, quando Deus enviou os anjos para, ir atrás do primo de Abraão, sabe que as pessoas de Sodoma e Gomorra, os homens queriam ter relações sexuais com os anjos de Deus. E Deus falou: eu vou acabar, eu vou fulminar. Mas Deus não é amor, importante não é amar. Não, Deus do pó da terra fez Adão, e da costela dele não fez o Ivo, fez a Eva. E nada mudará isso. Os princípios e a verdade de Deus sempre estarão estabelecidos. A palavra de Deus diz isso. Mentira ainda é pecado. Bebedices ainda é pecado. Imoralidade sexual ainda é pecado. Homossexualismo ainda é pecado. Se não se arrepender e não se converter, a Bíblia diz que é inferno. Fofoca ainda é pecado, como qualquer um outro. Joás, você está me condenando? Não. Quando Deus fala contra a nossa vontade, Ele não está nos condenando, Ele está nos alertando e abrindo os nossos olhos para tomar uma nova direção em nossa vida. Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado e o mundo. Deus não tem parte com o mundo.
vamos pôr uma fumaça, trazer o mundo para a igreja para ganhar os jovens. Não é isso que os jovens precisam. O jovem precisa de palavra. O jovem precisa de conhecer algo mais poderoso do que o baseado, do que a maconha, sabe, do que o êxtase, do que a farinha, do que o lança-perfume. Eu não conseguia ir no rolê sem usar um lança, dar uma baforada. Eu vivia nessa escravidão para poder me deixar louco, me deixar alucinado. Mas irmão, quando eu dei um cheiro em Jesus, quando eu fui cheio do Espírito Santo, ai meu Deus, é muito melhor, é muito maior. Nada mais nos satisfaz, nada mais nos satisfaz. Depois que eu bebi das águas dele, já era o conhaque, já era a vodka, já era a cerveja, já era o uísque. Porque as águas dele me levam para outra dimensão, que as coisas do mundo não me levam. Não precisamos das coisas desse mundo. Não tem problema, não tem nada a ver. É a pregação do diabo, não tem problema, não tem nada a ver, todo mundo faz, não pega nada. É a ministração do capiroto. É muito exagero. Pra que tudo isso? Isso é radicalismo. Não, isso é reino. Joás, então você é o santarrão. Não, eu luto contra a minha vida, os meus erros, o meu pecado todo dia. E eu tenho uma consciência que eu preciso fazer isso todo dia. Acabou o tempo de ficar flertando com o mundo. Elias disse: não fiqueis cochilhando em dois pensamentos. Se é Baal, seu Deus, então vai servir Baal logo. Se o Deus de vocês é Deus, então vai, se entrega logo. Mas ficar em dois pensamentos... A Bíblia diz que aquele que é morno, que é indeciso, Deus vomita. A Bíblia diz em Apocalipse: vocês são quentes, vocês pegam fogo, ou vocês são frio. Mas se for morno, eu estou vomitando. O que é morno? Está adorando a Deus hoje, e amanhã está de mão dada com o capiroto. Está adorando a Deus na célula, mas no final de semana, quando vem os contatinhos no WhatsApp, não resiste. Está morno. Não entendeu ainda o propósito. Estamos no Egito, mas não pertencemos a ele. O povo foi liberto do Egito. Deus usou Moisés poderosamente, muitos milagres. Mas a grande maioria não se permitiu Deus tirar o Egito dentro deles. Estavam contemplando milagres, o poder de Deus. Acordava, o alimento já estava na porta, o pão e a carne. As roupas não se envelheciam, os calçados não se gastavam. Mesmo assim o povo levou o Egito para junto daquilo que Deus estava fazendo. E eu vou provar que o povo saiu do Egito, e o Egito ainda não tinha saído deles. Sair do Egito, do mundo, é muito fácil. Vir para a igreja é muito fácil. Mas deixar Deus tirar o Egito dentro de nós é outro nível. É o maior desafio que existe. E sem a nossa permissão e a nossa decisão, isso nunca vai acontecer. Abre a sua Bíblia, por favor, já estou encerrando. Números 14, versículo 1. Aleluia.
Números 14, versículo 1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou ao mesmo neste deserto. Sabe o que o povo estava dizendo? Não quero mais servir a Deus, não vale a pena servir a Deus, eu quero servir a Faraó. E porque o Senhor nos traz a essa terra, para que cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. 10 milagres para Faraó liberar o povo. Vários milagres notórios: coluna de fogo, nuvem sobre o sol escaldante, comida, provisão, mar se abrindo. Milagre não converte ninguém. O que converte é a revelação de quem Jesus é e de quem nós somos. Tem pessoas que esperam a gente colocar a mão na cabeça e pensam que vai estar tudo certo. Não é mágica, é entendimento. Luz para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se eu e você não receber e não entender isso, nada vai acontecer. O povo disseram: vamos voltar, eu quero estar com o Faraó, eu quero estar com ele novamente. Prefiro morrer no Egito do que estar com Deus aqui nesse deserto. Eu não. Eu prefiro passar necessidade com Deus do que estar passando e comendo na mesa de Faraó. Vale mais um dia na presença e nos atos do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Se você ainda pensa muito em voltar a fazer o que você fazia antes, desculpa, mas o Egito ainda está dentro de você. O Egito ainda faz parte da sua vida. Se as coisas desse mundo ainda te atraem, coloque a sua cara no pó, peça misericórdia ao Senhor. Ainda há esperança. Quando Jesus morreu, nós já fomos sepultados com Ele. Morremos para a nossa vida. E quando Ele ressuscitou, nós somos ressurretos junto com Ele também. Entregamos a nossa vida para Cristo. Já era. Acabou a nossa vida. Acabou a nossa vontade. Acabou a vontade do mundo sobre nós. O que vai reinar agora é a vontade de Deus. Porque nós só vamos viver a vontade do Senhor quando a gente morre. Quem está muito vivo não vive a vontade de Deus. Quando Jesus foi fazer um milagre na vida de Lázaro, todo mundo estava incrédulo, não estava acreditando. Só quem ouviu a voz de Jesus foi aquele que estava morto. Ele disse: Lázaro, sai para fora. E o que estava morto veio para fora. Joás, quero ouvir a voz do Senhor na minha vida. Precisa morrer. Eu e você. Precisa renunciar aos prazeres. Precisa renunciar ao pecado. Romanos 6, versículo 1, vamos ler? Romanos capítulo 6, versículo 1 a 8. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Olha o que estão pregando. Pode voltar. O evangelho light é isso aqui, ó. Vou se entregar, vou aceitar Jesus, mas vou viver como eu quero e está tudo bem. Não está tudo bem. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Vamos lá. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos sepultados como Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quem não morrer não vai ressuscitar. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. O povo do Egito saiu do Egito, mas continua escravo. Em Gálatas diz, se eu não me engano, se o herdeiro for menino, nada difere de um escravo, porque a sua mentalidade ainda está distante daquilo que Deus tem. Fomos sepultados com Ele, e vamos ressuscitar assim como Ele ressuscitou. Precisamos viver uma novidade de vida. Deus aceita como nós estamos, mas quando nós passamos por Ele, nós não somos mais os mesmos. Tem que ter transformação, tem que ter mudança de vida. Para encerrar, João capítulo 17, versículo 9. João 17, versículo 9, vamos lá. É porque eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estão no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eles tenham dado a tua palavra, o mundo os odiou. Irmão, se o mundo não está nos odiando, alguma coisa está errado. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus, na oração intercessória, antes dele ir para o Pai, ele estava orando tanto para os discípulos dele daquele tempo, e também para nós ainda que iríamos se achegar. E ele estava dizendo: Pai, eu não sou do mundo, e eles também não são desse mundo. Jesus estava dizendo: eu estou indo, mas por enquanto que eles estão no mundo, guarda eles, porque assim como eu estou indo para ti, chegará o dia que eles também vão trilhar o mesmo caminho e o mesmo propósito. Eu peço, Senhor, não tire eles do mundo, mas guarda eles do maligno. O Senhor nos chamou para estarmos nesse mundo, mas não fazermos parte daquilo que o mundo oferece. Quem tem que oferecer algo é nós para o mundo, e não o mundo para nós, porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Vários profetas, pessoas de Deus na Bíblia, estavam em lugares de prostituição, lugares de quebra de princípios, mas eles não se contaminavam, eles faziam a diferença. Uns foram jogados no fogo, outros foram jogados na cova, mas todavia foram sempre fiel e não compactuavam à mesa de Jezabel e nem na mesa de deuses estranhos, porque eles entenderam que o mundo não fazia parte da história deles, que eles eram filhos e escolhidos pelo Senhor. Possamos a cada dia mais ser luz e sal dessa terra, assim como Jesus falou aos discípulos dele: sejam sal e sejam luz, que a minha glória se manifeste aonde vocês estiverem. Aleluia.
Talvez aonde você está, você quer sair porque há muita treva. Não, quem vai sair não é você. Quem vai sair é as trevas que está regendo aquele lugar. Ele disse que daria poder para nós, para pisarmos na cabeça de serpentes e escorpiões, e isso não nos traria dano algum. E será assim na minha e na sua vida. Se coloque de pé, por favor.